Olá, hoje vamos falar sobre unanimidade, dissenso, consenso e Nelson Rodrigues. Mas não deixe de ler também o post no site esquetica.com e aproveite para compreender um pouco mais os detalhes, as referências que a gente faz sobre a nossa trajetória do pensamento a esse respeito. Jornalista Nelson Rodrigues, cronista de futebol, dramaturgo, grande pensador, cravou a frase "toda unanimidade é burra". E por mais que você nem saiba quem é esse escritor, você já deve ter ouvido essa frase que ficou marcada na história. E com muita razão, porque todo pensamento unânime, que não questiona, que se conforma, que simplesmente aceita por comodismo ou até mesmo por falta de força de reação, é uma verdadeira burrice. Com perdão ao animal, burro que nada tem a ver com essa história. Mas uma burrice maior ainda é a gente simplesmente fazer um protesto, ter um dissenso, simplesmente porque é do contra. Todo argumento que é contra, ele tem que ter um fundamento. E não é apenas um fundamento de verdade, uma coisa estruturada pela razão. O fato da gente poder ser do contra pode representar, por exemplo, um sentimento, uma sensibilidade. Algo que ainda não é traduzível verdadeiramente pela razão cartesiana e nem pelas ciências, mas que pode se comprovar quando se tem a dor, quando se tem a perda, quando se tem o sofrimento, e que isso tudo está dentro de um contexto que deve ser salvaguardado, que deve ser preservado, que deve ser cuidado, porque a premissa maior que a gente deve estabelecer é aquilo que Foucault trouxe como o cuidado de si e o cuidado do outro, que era também o que os gregos pregavam junto com a ideia do conhece-te a si mesmo. Muito bem, então na ideia da unanimidade, o que se vê é um formalismo na sociedade, onde se tem, por exemplo, votação por maioria, onde se tem a convicção de uma certa classe ou de um certo grupo social diante de eventos maciços em que todas as pessoas pensam estar devidamente corretas. E com o tempo vai se percebendo que há falhas nesse sistema proposto, nessas ideias que precisam ser melhoradas e corrigidas. Portanto, nesse contexto, toda unanimidade é burra. E a unanimidade não é sinônimo de consenso. A gente vê também, ao longo da trajetória, na literatura, no próprio pensamento em geral, da filosofia e algumas vezes até da ciência, a ideia de que consenso é unanimidade. O consenso ele até pode ser unanimidade, mas numa ideia temporária, numa ideia de que nesse momento ele se funda como verdade, de que nesse momento as pessoas estão convencidas, depois de um longo debate, depois de uma grande discussão, depois de analisar todas as possibilidades, de que de fato o melhor a fazer, a verdade que se deve reconhecer é essa que está na mesa, essa que está pautada. A ciência, por exemplo, faz isso constantemente, né? Mas muitas das ideias, das proposições, das hipóteses científicas não se consolidam de imediato. Algumas ideias de grandes pensadores estudiosos como Einstein ainda estão sendo questionadas, comprovadas, né? A ideia de buraco negro, por exemplo, mudou muito com Stephen Hawking ao longo da sua existência, da sua trajetória científica também, e hoje mais ainda. Então, uma verdade, ela é um postulado do momento onde as evidências demonstram que ela de fato deva prevalecer. Esse é também o conceito verdadeiro do que se deve considerar como consenso. No caso, seria o consenso científico, pode ser o consenso filosófico, que é muito mais difícil de estabelecer, porque é próprio da filosofia questionar, e no dia que se chegar ao consenso filosófico, talvez a própria filosofia desapareça, que não vai ser na nossa era de existência, certamente. E também se tem outras ideias de consenso, como o consenso jurídico, né? Quando se estabelece uma norma, uma constituição, uma lei, etc., se chega a um consenso. A diferença do direito para as outras ciências é que no direito se instrumentaliza esse conceito e se dá validade ao ato e, mais do que isso, se propõe uma sanção a esse ato. Então ele passa a ter uma eficácia. Então uma norma, uma lei jurídica, ela estabelece que todos devem cumpri-la. Porque ela é a melhor? Porque ela é ideal? Não, porque ela é a lei possível, porque é o que se conseguiu de fazer
nesse momento, dentro de um contexto daquelas pessoas que podiam promulgar essa mesma lei. E ao judiciário cabe rever essa condição, até questionar na interpretação, ele fazer algumas modificações de prática da inserção dessa própria lei, né? Isso também vem sendo muito discutido ao longo dos anos, porque se pensou há um tempo atrás que o juiz podia ser uma máquina, né, um mecânico que simplesmente aplicaria a lei, e hoje já se deduziu que isso não existe, porque o juiz traz a sua ideologia, as suas convicções pessoais, e que ele vai imprimir na sua interpretação, inevitavelmente também, esses traços, essas condições que ele traz consigo mesmo. De qualquer forma, é uma busca pelo estabelecimento dessa verdade. A ideia da esquética é buscar, na construção de consensos sociais, científicos, de ideias, de pensamentos, a consolidação da instrumentalidade que o direito traz a isso. Ou seja, de que o consenso ele possa ser estipulado entre as partes interessadas e afetadas, e ele também possa ser revisado numa ideia progressiva daquilo que Habermas, um pensador alemão importante, contemporâneo, estabeleceu como agir comunicativo, ou como um diálogo, um discurso dialógico, onde ao invés de ter uma imposição de único pensamento mais inteligente, como propôs Kant na ideia do a priori, né, do imperativo categórico, se possa estabelecer então a discussão, o debate amplo, aberto, e ele até tem uma ética também relacionada a esse discurso. Então, no caso do consenso, ele pressupõe o dissenso. É excelente que haja o contraponto, é excelente que haja a discordância. É fenomenal que se possa discutir uma ideia posta e não que se seja unânime. Por quê? Porque nós todos precisamos progredir. Sempre há alguma coisa que alguém não percebeu, que alguém não levou em consideração e que precisa ser revisitado. Então, uma das características dessa predisposição ao diálogo é o desapego. Nós precisamos ser capazes de ter essa abertura, de ter uma sinceridade na nossa discussão, seja ela científica, filosófica, jurídica, ética, social, de debates. Na política, isso é mais difícil, porque a política pressupõe que haja certa malícia, para não dizer a palavra falsidade. Mas o consenso na política tem um jogo de interesses, é outra percepção. O consenso na política ele vai buscar aonde há um certo equilíbrio daqueles participantes das rodadas de negociação. E não tem nada a ver com a validade, com os fatos, com as condições específicas das ideias de bem comum. É outro propósito. Então, a esquética está muito distante da ideia de um consenso político e também está distante de uma ideia de um consenso, por exemplo, empresarial, corporativo, porque essa ideia desse consenso ela é interna dos interesses dos acionistas e dos stakeholders que podem participar das tomadas de decisão. Portanto, não é um conceito na ideia universalista, no propósito de um bem maior, numa ideia talvez até similar ao que o utilitarismo propõe de uma felicidade mais ampla, com menos dor e menos sofrimento. Também não está diante de um conceito como um direito, uma justiça voltada à solidariedade, como propõe o Michael Sandel. Enfim, teorias modernas pressupõem que nós devemos estar abertos a essa ideia da construção de um novo consenso, aonde todos os participantes têm o direito de levar as suas considerações. Esse latido é da minha cachorra e eu vou deixar nesse vídeo porque é parte também da minha vida e eu quero que vocês compartilhem com isso, espero que não atrapalhe a compreensão, porque afinal de contas a defesa da ética que eu já fiz aqui no vídeo anterior também é fundamental. Muito obrigado, gratidão, leiam o post no site esquetica.com, deixem os seus comentários e que a gente possa continuar aqui juntos. Se quiser, entre em contato também comigo pelo WhatsApp 21 97105 9042. Aguarde o próximo vídeo, o próximo post. Vou ter o maior prazer de encontrar vocês e debater sobre esses temas interessantes. Até mais.